Os estudiosos do comportamento humano explicam que toda essa violência pode estar em vários aspectos, mas tem um aspecto sumamente importante que é o que diz respeito à educação e cultura e que encontra sua motivação no preconceito que é gerado pelo narcisismo. Então a violência, de fato, ela começa dentro de cada um de nós, porque todos nós temos um lado meio narcisista. Aí o que é uma pessoa narcisista exatamente? O narcisista, ele é uma pessoa arrogante, uma pessoa que se considera superior aos outros, sente necessidade de ser o tempo todo admirado, elogiado, constantemente. O narcisista, ele nutre um sentimento de indiferença em relação às pessoas. Não tem empatia, não tem solidariedade com as pessoas. A pessoa narcisista é imensamente egoísta. Quando uma pessoa é narcisista, por se achar melhor do que os outros, ela se acha no direito de julgar, de condenar. E muitas vezes, a depender da situação psíquica e emocional e moral também, ela pode se achar no direito até de matar a pessoa, eliminar a pessoa, sentindo que ela está se livrando e livrando a sociedade de um mal. O Hitler, por exemplo, era um narcisista. Ele, por ser muito vaidoso, além de ser vaidoso, ele tinha seus problemas de autoestima por ter algum problema físico lá, emocional, que ele recalcou, projetou para o inconsciente, depois jogou para fora para as pessoas, para um certo grupo de pessoas. Mas além disso, ele era um narcisista, enxergava inferioridade nas pessoas, nos judeus em especial, e por isso ele resolveu simplesmente aniquilar esse povo da face da terra, E ainda achava que estava fazendo um favor para a sociedade, por incrível que pareça. E é por isso que nós vemos ainda hoje em dia, apesar dos horrores, do repúdio ao nazismo, grupos de pessoas que seguem o Hitler, usam ainda o símbolo da suástica, reprimindo, atacando grupos de pessoas. Essas pessoas são narcisistas e se acham melhores, superiores aos outros, a esses grupos, a certos grupos de pessoas que eles repudiam, e querem se livrar e livrar o mundo daqueles que eles consideram inferiores. E eles repudiam essas pessoas devido ao preconceito que eles alimentam na alma. Então a gente percebe que essas pessoas narcisistas, elas perderam o senso do limite, da ética e da moral, que impede o ser humano de cometer crimes. Aquela linha que nos impede de cometer certos atos mais graves, que são ilegais. Mas o que será que incentiva as pessoas a perder o senso de limite, que impede o cometimento das violências? É preciso questionarmos essas coisas diante do crescimento constante da violência na sociedade, Será que são os programas de violência que passam na televisão, os noticiários, essas cenas terríveis que estão aí na internet, que espalham feito pólvora, que incentivam as crianças e as pessoas a serem violentas, que nós sabemos que isso está acontecendo? E se esses são os motivos, parece bem óbvio que essas pessoas que cometem violência não possuem uma personalidade totalmente estruturada no bem, na ética, a ponto de julgarem as situações sem interferência dos outros, a ponto de evitar ser massa de manobra dos meios de comunicação, que são violentos, no mais das vezes exagerado. Com certeza isso acontece sim. Muitas pessoas não têm uma personalidade bem estruturada, madura, uma alma boa o suficiente a ponto de resistir à má influência da sociedade e dos meios de comunicação. E se deixam levar, se tornam massa de manobra com certeza. Nós vimos isso, um exemplo disso, nos atos violentos contra as instituições, Vemos isso na sociedade, nas famílias, na vida, de uma forma ou outra, nós vemos isso diariamente. Daí nós vamos pensar o quê? Nós vamos concluir então que as pessoas não têm total culpa, que elas simplesmente foram influenciadas por terceiros, então a culpa tem que ser dividida. A resposta é não. Obviamente que a sociedade, quando incentiva a violência de uma forma ou outra, tem culpa pela violência instalada. Se trata aí de uma sociedade doente, mas a criatura que pratica a violência é totalmente responsável pelos seus atos. Nós vivemos dizendo que cada um de nós é 100% responsável por tudo que
lhe acontece por tudo que comete. Da mesma forma, e por outro lado, se nós formos observar com um olhar espiritual, nós sabemos que as pessoas que morrem vitimadas, pela violência, certamente elas tiveram que morrer dessa forma. Era o karma delas. Uma vez que não deram causa nem motivaram essa situação nessa vida, elas carregam esse karma que vem de vida passada. Então, a pessoa que comete o crime ela é 100% responsável pelos seus atos, independente disto. E é bíblico, Jesus disse, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele que for o causador do escândalo. Então foi isso que Jesus quis dizer, que todos nós somos 100% responsáveis pelos nossos atos e vamos ter que responder por isso. Nós vemos aí muitas dessas pessoas que estão cometendo atos de extrema violência, justificando esses atos porque sofreram bullying, porque sofreram muito na infância, mas isso não é justificativa para cometimento de violência, isso na verdade é sinal de pura vingança, que nada mais é do que desequilíbrio emocional, falta de desenvolvimento espiritual, não é? De amadurecimento psicológico. Na verdade, o primitivismo moral e espiritual leva a pessoa a querer achar culpados pelos seus dilemas e vem o desejo de se vingar, porque assim a pessoa não tem necessidade de buscar em si mesma a razão dos seus problemas e nem necessita, no seu conceito, fazer uma força maior para resolver seus problemas, seus traumas, seus dilemas, porque todos nós temos nossas questões, nossas encrencas, nossos dilemas para resolver, isso é obrigação de cada um de nós. E é uma grande verdade que a violência é um problema também educacional e cultural, o que é algo muito grave, muito sério, porque nós somos criados para sermos narcisistas, para acharmos que somos melhores do que os outros, não é? Isso pode nos levar a tender a diminuir as pessoas, julgar outras pessoas, achar elas menos valorosas, ter sentimento de desprezo, de raiva por algumas pessoas ou por certos grupos de pessoas. Isso é arcaico. É uma cultura muito negativa e muito arcaica. Mas vejam, a própria sociedade leva as pessoas a pensarem que não tem tanto problema ferir outras pessoas, como se isso fosse comum, a ponto de depender do desequilíbrio psíquico ou da falta de moralidade da pessoa, até ferir ou matar uma pessoa. Olha a gravidade disso. Nós estamos vivendo uma apologia à violência. Ela está sendo banalizada, comum. E muitas vezes as redes sociais influenciam determinada classe de pessoas a pensar que tem o direito de machucar uma pessoa porque ela merece sofrer. Olha o absurdo disso. Nessa divisão ideológica política que nós estamos vivendo, presenciamos isso direto. Então aí que está. O que fazer, já que a evolução tecnológica não para, as coisas espalham feito pólvora cada vez mais das mídias, nas redes sociais, o que podemos fazer para ajudar a evitar a propagação dessa violência toda, Primeiramente, nós devemos entender que o combate à violência ele é individual. É necessário combater o primitivismo, o narcisismo e o orgulho individual que faz com que cada pessoa se ache melhor do que os outros. Isso é obrigação de cada um de nós. Porque nada justifica a prática da violência e nem tira a responsabilidade individual pelos atos cometidos. Não adianta buscar desculpas, buscar outros culpados, querer dividir a culpa. Uma pessoa boa que não é egoísta porque busca combater o mal em si mesma, uma pessoa que não é narcisista, ela não compactua com a violência contra qualquer ser humano que seja, nem contra animais, nem contra qualquer ser vivo. Uma pessoa boa e consciente não admite a violência dentro de si mesma, não é? Então é isso que nós precisamos fazer. Isso que nos cabe primeiramente, ser realistas e entender que ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais, com algumas peculiaridades, com algumas diferenças. Então nós devemos trabalhar pela igualdade, pela união e não pela superioridade, que só causa mais divisões e violência. Na verdade, gente, toda essa violência que nós vemos na sociedade é o fruto do desejo de ser melhor do que o outro. E combater isso é um trabalho muito sério, muito urgente, muito individual, primeiramente. Segundo, é obrigação de todos nós e é urgente fazer a nossa parte para conscientizar a sociedade disso tudo. É preciso educar a sociedade
E a forma de a gente ajudar a combater a violência é agindo com ética, com moral, com consciência, passando também a conscientizar outras pessoas. A própria família, os amigos, nas redes sociais, sobre tudo isso de forma preventiva, combatendo desde cedo as más tendências nas crianças para que se corte o mal pela raiz. Então os pais, os educadores, os professores devem fazer isso, ensinando, conscientizando as crianças, os alunos sobre tudo isso, combatendo neles o narcisismo, o egoísmo desde cedo, não permitindo manifestações violentas que muitas vezes são exteriorizadas através de brincadeiras, que na verdade são deboche, são bullying, né? São desprezo pelos colegas. Isso é praticado dentro e fora da sala de aula por crianças com tendências narcísicas. Isso não pode, não deve ser permitido, não pode ser compactuado. Tem que ser combatido desde cedo. E é preciso que a sociedade, cada pessoa dentro de cada papel exercido na sociedade, passar para as pessoas, para os filhos, para as crianças o senso de humanidade, de espiritualidade. Deveria ser tema de matéria escolar, o desenvolvimento da humanidade e da espiritualidade, na verdade. Em terceiro lugar, gente, é preciso passar a divulgar o bem pelas redes sociais, como eu falei, ao invés de divulgar coisas esdrúxulas, violentas, bullying, notícias fúteis que não servem para nada, que não acrescentam nada. Porque o momento que nós estamos vivendo necessita disso, pede isso. E no momento que você divulga algo violento, você está incentivando, trabalhando pela violência. Na verdade, você está pondo para fora aquilo que você mesmo pensa. E é na realidade. Muitas vezes se aproveitando da publicação de outra pessoa para fazer o mesmo que ela fez. Exteriorizando o seu lado narcísico, violento, egoísta. E não adianta pensar que não é, porque é isso mesmo. É claro que o pior é fazer o mal diretamente, mas não devemos mais nos omitir, não percamos mais tempo com inutilidades que nada acrescentam na nossa vida e nem para o todo, para a sociedade. Nós devemos trabalhar pelo bem, buscar se instruir no bem, no que é ético, no que é moral, no que é bom e que pode transformar a sociedade para melhor, né? E passar a divulgar, espalhar e propagar o bem. Nós precisamos agir como corresponsáveis por tudo que acontece no mundo, pelas redes sociais, na sociedade. Não basta não fazer algo. É preciso combater o mal, porque a omissão anda de braço dado com o crime. Sempre eu falo isso aqui. E eu vou repetir o que a espiritualidade tem nos alertado, e eu tenho sempre passado pelos meus vídeos, que atualmente, nessa fase de transição que nós estamos passando, não basta mais não fazer o mal. Não fazer o bem já é fazer o mal. Então, pessoal, finalizando aqui a nossa conversa, vamos nos auto-observar. Será que também temos algo de narcísico em algum grau dentro de nós? Será que você se acha melhor do que alguém porque não pertence àquela classe ou grupo de pessoas que você despreza? Será que nós achamos que somos melhores do que os outros e isso tem nos levado a diminuir outras pessoas, a julgar as pessoas, a achá-las menos valorosas, a ter sentimentos menos nobres por elas, desprezo, alguma raiva, ainda que seja secretamente por pensamento? Vamos ser sinceros conosco mesmo, porque o momento planetário não permite mais enganos, mentiras, máscaras, ainda que sejam mentiras veladas, não verbalizadas, porque tudo cada vez mais está vindo à tona. É a separação do joio e do trigo, né? Vamos lembrar. Ninguém vai ficar fora disso. Então, gente, nós não devemos mais adiar, né? Nós estamos em últimas oportunidades de despertamento para o bem, de despertamento consciencial, e o momento atual humano pede trégua. Ninguém está aguentando mais a falta de amor que tem dividido a sociedade, causado tanto mal, tanta tristeza, tanta violência, né? A divisão, o egoísmo, a violência, a solidão são doenças atuais da humanidade. E o momento pede atitudes positivas, conscientização, ação no bem por parte de todos nós, para que cada um de nós faça o seu melhor para promover a união, a igualdade, a paz e o amor entre todas as criaturas para o bem de todos. Porque o nosso bem depende do bem do outro.
A nossa felicidade está atrelada à felicidade do outro, por mais que nos enganemos acerca disso. Então vamos pensar nisso, façamos a nossa parte, sendo mais humildes, pensando no bem de todos, agindo para o bem de todos, influenciando os outros a fazerem o mesmo. Combinado? Então, pessoal, se vocês acharam bom esse vídeo, curtam aí para ajudar o canal a crescer, se inscrevam no canal, compartilhem, tá bom? Para a gente divulgar o bem. Deixem aí suas perguntas, seus pensamentos, suas opiniões e vamos aí interagir, tá bom? Afinal de contas, nós somos um grupo, somos uma egrégora a partir desse canal. Fiquem bem e até a próxima.